Mais uma vez aquele boa tarde, meus queridos. Vocês estão bem? O professor está bem? E agora eu quero apresentar a primeira novidade, né? Nossa primeira aula de revisão em 2025. E se tem revisão, é porque está chegando as avaliações. É isto mesmo, gente. Dia 25/3, estamos nós aqui para a revisão, para assim fazermos a avaliação, né? Revisão para a avaliação. E como vocês podem ver, eu coloquei aqui no quadro alguns dos assuntos que nós estudamos já esse ano. Vocês estão vendo aí tanta coisa, né, gente? Mas aqui ainda está faltando, viu, as revoltas federalista, revolta da Armada, a Guerra de Canudos, mas isso aí a gente vai desenrolando. Mas aqui, ó, nós estudamos Proclamação da República, página 411, Ideias, Grupos Insatisfeitos, página 412, Ato da Proclamação, na página 414, Primeira República e Constituição de 1891, página 418 e 419, falamos sobre as duas formas em que a República foi dividida, República da Espada e República Oligárquica, na página 418 e 420. Bom, como vai funcionar a nossa revisão? Eu irei entregar para vocês uma folhinha com revisão feita e vocês vão passar para o caderno. E aqui nós teremos uma revisão geral do que nós vimos. Claro, de uma forma mais resumida, de uma forma mais rápida, não vai ser mais o todo, porque uma revisão é justamente para focar aquilo que mais interessa. Eu já falei as páginas para vocês, né? Todas as páginas estão aqui no quadro, vocês podem ver em todos os momentos aí. E ainda coloquei aqui novamente, no livro, página 411 a 420. Ah, professor, mas aqui o senhor não colocou todas. Não, tudo bem, porque nesse meio tem atividades. Mas as atividades, elas servem também para estudar, né? Ela também serve. E outra coisa muito importante, se por acaso você não fez nenhuma atividade ainda, por favor, faça, responda, tá bom? Peguei os livros dos colegas, já comecei a todas as correções de tudo, mas aí se por acaso você ficou faltando alguma coisa, responda. Da página 411 a 420, você tem o direito de fazer tudo que ali tem para ser feito, tá bom? Mas antes de tudo, vamos orar ao nosso Deus e pedir uma bênção sobre essa revisão para que Ele possa nos auxiliar e colocar o conteúdo dentro de nossas mentes. Oremos. Maravilhoso Deus, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa aula, te agradecemos por esta oportunidade de aprendermos. Nos ajuda, ó Deus, e nos abençoa para que tudo que venhamos aqui a estudar possamos entender e compreender. É o que te pedimos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E como é muito comum meu, e vocês vão perceber isso muito bem, Lucas 6,40 eu sempre utilizo nas minhas revisões. Eu acho um versículo espetacular para esse momento. Esse versículo diz que o discípulo, ele não é maior do que o seu mestre, mas se ele for bem instruído, ele será como o seu mestre. Trazendo para a nossa realidade, o aluno não é maior do que o seu professor, mas se ele for bem ensinado, ele será como o seu professor. E nós, na Escola Cristã João Calvino, temos o prazer em dizer que queremos que vocês sejam melhores do que nós somos, porque nós estamos instruindo vocês, em primeiro lugar, para a glória de Deus e, em segundo lugar, para ser servos perfeitos de Deus, até melhores do que nós somos. Então não esquecer disso. O discípulo, ele não é maior do que o seu mestre, mas se ele for bem instruído, ele será como o seu mestre. Como vocês já sabem, página 411 a 420, vou até dizer para vocês aqui, não precisa por enquanto você pegar o seu livro, quero que você preste mais atenção aqui nas falas, porque eu não vou seguir uma sequência Não, eu vou seguindo, claro, essa sequência aqui, mas não a ordem exatamente do livro. Aqui nós vamos focar em detalhes, nós vamos focar em características, pontos importantes a serem falados, tá bom? Preparados? Eu espero que estejam, porque vai agora bastante informação. Contudo,
não vamos esquecer. Tudo isso que eu vou falar aqui nós já tivemos aula. Então, cabe também a você estudar. E qual vai ser a melhor forma de estudar? Voltando os vídeos. Volta os vídeos. É só pegar todos os vídeos de história que nós tivemos até agora e você vai ter a melhor revisão de todas. É só assistir vídeos aí, gente, de 18, 20 minutos. Vai assistindo e você vai ter a melhor revisão. Você está com tudo na sua mão para fazer a avaliação. Não tira a nota máxima se não quiser, tá bom? Então, vamos lá. Revisão para avaliação. Nosso primeiro assunto, nós começamos a falar sobre a Proclamação da República. Vimos que a Proclamação da República, a gente até já falou sobre isso, né? Até mais à frente um pouquinho, o ato da proclamação, a gente volta a falar da Proclamação da República. Mas nesse ponto aqui foi uma introdução geral, quando nós vimos que antes de ser república, o Brasil era uma monarquia. E pelo menos quem estudava aqui na escola o ano passado, estudou bastante sobre a monarquia. Né? Estava lá nas aulas de história do 4º ano, viu muita coisa sobre a família real no Brasil, a monarquia de forma geral. Monarquia e república é um tipo de governo, é um sistema político. Qual a diferença, professor, da monarquia e da república? Preste atenção porque esse é assunto de prova. A monarquia, quem governa? Imperador, principalmente aqui no Brasil, né? Imperador. Quem é que chega no poder, professor? É hereditário, o poder vai de pai para filho, é uma herança. Né? Por exemplo, eu não poderia ser candidato a presidente na monarquia. Por que não? Porque o poder lá era do imperador e era herdado de pai para filho, como reinado. Né? O filho recebe a herança do pai de reinar. Já na república, não. O poder está na mão do povo através do voto. O povo vota e escolhe um presidente que tem tempo para ficar no poder. Ele não fica o tempo todo. Então, essa é uma das principais características. Apesar de serem tipos de governo, a monarquia é herança. O poder vai de pai para filho. Ninguém pode votar. Né? Quem governa é o imperador. Já na república o povo vota, o povo tem o direito de escolher. E nós temos um presidente. Aqui no Brasil, né, uma república presidencialista, o povo escolhe um presidente, escolhe um governador e esses têm tempo para ficar no governo. Não fica para sempre. Então essa foi a primeira coisa que nós vimos da Proclamação da República, introdução, quando nós fizemos essa transição da Proclamação da República para da monarquia para a Proclamação da República. Não esquece, antes de ser uma república, o Brasil era uma monarquia. Aí nós temos aqui, ó, ideias, grupos insatisfeitos, né? Na página 412 do seu livro, que eu disse que nem precisava pegar, né? Não precisa, é só prestar atenção. A gente fala aqui sobre as ideias. Como foi que essa ideia republicana chegou no Brasil? O exército, na Guerra do Paraguai, já teve contato, né, com muitas coisas republicanas, porque o Brasil, né, demorou muito para se tornar uma república. Aí, essas ideias republicanas começaram a chegar também aqui no Brasil, fazendo com que grupos da sociedade, né, eu coloquei ideias, grupos insatisfeitos, tem um quadrinho no seu livro com os grupos insatisfeitos. Gente, isso é questão de prova. Vai lá, estuda, questão de prova, página 412. Os 3 grupos insatisfeitos da sociedade: Igreja Católica, fazendeiros e os militares. Quais são os 3 grupos insatisfeitos da monarquia para a república? Igreja Católica, fazendeiros e militares. Lembrando, aí por que a Igreja Católica estava insatisfeita? Por quê? Porque a monarquia, né, o imperador estava mandando dentro da igreja. E a Igreja Católica estava perdendo o poder de liderança sobre o seu povo, sobre os seus fiéis. Inclusive, o imperador estava decidindo quem ia ser bispo ou não. Né? Aí dentro da igreja estava se tornando algo extremamente político. E é claro que a liderança da igreja não estava gostando nem um pouco disso. Porque os fazendeiros estavam chateados com a monarquia e queriam mudar de sistema de governo? Primeiro, porque eles foram obrigados a libertar os escravos.
né? A tal Lei Áurea que obrigou, lembrando que o Brasil foi o último país a libertar os escravos no mundo. Eles foram obrigados, só que todos vocês sabem que os escravos eles eram comprados. Isso, eles eram comprados. Mas os fazendeiros tiveram que libertar os escravos e não receberam nada em troca. Então os fazendeiros estavam achando que eles estavam extremamente prejudicados. Olha, nós compramos, e por que nós temos que libertar de graça? Só que não teve escolha, eles tiveram que libertar. Então eles já ficaram extremamente chateados com o processo político da monarquia. E por último e terceiro nesse grupo, os militares, que eram eles que defendiam o país em todas as batalhas, representavam o país em todas as guerras, mas eles não tinham participação alguma na política. E eles queriam participar mais da política. Só que isso acontecia? Fazendo com que o exército ficasse extremamente também chateado com isso. Então, vê só, a Igreja Católica perdendo o controle sobre a sua liderança. Os fazendeiros, eles estavam muito chateados por causa da libertação dos escravos. O exército queria maior participação na política. E principalmente de tudo, que eles entenderam, gente, que na República o povo escolhia a liderança. Então eles também tinham chances de chegar no poder, não vamos esquecer isso. Mas o que eles sabiam é que eles não queriam mais a monarquia, ok? Então, ideias e grupos insatisfeitos. Quais foram os 3 grupos insatisfeitos da monarquia, da sociedade, 3 grupos principais, porque os fazendeiros eram os ricos da época, a Igreja Católica tinha um grande poder espiritual sobre as pessoas e o exército é quem defendia o país. E esses 3 grupos, Igreja Católica, militares e fazendeiros, estavam contra a monarquia, enfraquecendo demais o sistema político que até então ainda acontecia no Brasil. Aí nós chegamos, depois de um processo, no ato da proclamação, página 414, ato da proclamação, nós também estudamos, não vamos esquecer. Dom Pedro II, ao perceber a crescente oposição, propôs reformas políticas. Só que não vamos esquecer que essas reformas políticas propostas por Dom Pedro, elas tinham diversos pontos, mas o imperador continuava no poder. A monarquia continuava, e era justamente isso que o povo não queria, era justamente isso que os grupos insatisfeitos não queriam mais. Sendo assim, na manhã de 15 de novembro de 1889, foi quando aconteceu a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, e é por isso que todo 15 de novembro aqui no Brasil é feriado nacional. É quando o Brasil passa de um sistema político da monarquia para a República. Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, à frente de um grupo de militares, marchou rumo ao Palácio do Governo, prendeu os funcionários do gabinete imperial e declarou o fim do regime monárquico no Brasil, dando início à República. Ou seja, houve um golpe de Estado. A monarquia no Brasil ela já começou com um golpe de Estado, quando você tira uma pessoa à força do poder e toma o poder. Então isso já começou da forma errada, a gente costuma dizer. Mas foi assim que aconteceu. Marechal Deodoro, liderando um grupo de militares, invadiu o salão imperial, tirou o império do poder e a partir de agora o Brasil se tornava uma república. Uma república organizada? Não, longe disso. Continuando lá embaixo diz: após a proclamação da República sob o comando de Marechal Deodoro, formou-se um governo provisório e ficou definido que Deodoro governaria por 2 anos. Vejam só, Marechal Deodoro entrou no poder. Na verdade, Marechal Deodoro liderou o grupo que acabou com a monarquia e iniciou a república. A partir daí formou-se um governo provisório. Provisório já está dizendo, uma coisa que vai ter um tempo de começar e de acabar. Esse governo provisório entregou o poder a Marechal Deodoro. E disse: olha, Marechal, tu a partir de agora vai governar o Brasil provisoriamente
enquanto nós temos as eleições. Com isso, Marechal Deodoro da Fonseca se tornou o primeiro presidente da República no Brasil. O primeiro presidente da República no Brasil foi Marechal Deodoro. Agora a pergunta é, como foi essa eleição? Houve eleição? Não. Não, ao menos, eleição direta. Houve eleição indireta, porque o povo ainda não votou. Professor, mas o senhor não disse que na República o povo tem o direito de votar? Sim. Mas como eu disse a vocês, a República ainda não tinha começado organizada. Então o povo ainda não votou. Foi esse governo provisório formado por algumas pessoas que deu o poder a Marechal Deodoro provisoriamente. Então ele tornou-se o primeiro presidente da República provisoriamente, mas não foi eleito pelo voto do povo. E qual foi a primeira medida de Marechal Deodoro no poder aqui? Avisar a Dom Pedro II e a família real que eles deveriam deixar o Brasil, porque a partir daquele momento o Brasil passaria a ser uma república, não cabendo mais uma vida de imperador aqui no país, muito menos de reinado. Então, eles tiveram que deixar o país e Marechal Deodoro da Fonseca torna-se o primeiro presidente da República, mas não foi eleito pelo voto do povo. Continuando aqui, ó, Primeira República, a Constituição de 1891. Nós vamos aí para a página 418 e 419, né? Então, como nós vimos aí, a Primeira República, ela foi dividida em dois estágios, né? A Primeira República. A primeira, a República da Espada, e a segunda, a República Oligárquica. Nós já vimos as duas e vamos rever logo mais. Mas o que eu quero que nós entendamos aí dessa Primeira República é que a Primeira República, nós tivemos no primeiro momento da República da Espada, dois presidentes, Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o primeiro presidente, e o segundo presidente, que foi Floriano Peixoto, que inclusive nós vimos nas revoltas, nas duas últimas aulas, que a revolta da Armada foi dois momentos, primeira revolta contra o governo de Floriano Peixoto, contra o governo de Marechal Deodoro, que renunciou. E Floriano Peixoto assumiu o poder e teve a segunda revolta da Armada. Ou seja, a revolta da Armada aconteceu durante a República da Espada. Por quê? Como é que você sabe disso? Porque quem é que estava no poder? Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Consequentemente, República da Espada. Ok? A revolta da Armada, a revolta federalista, a revolta de Canudos aconteceu durante a República da Espada, onde quem estava no poder foi Floriano Peixoto e Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, primeiro presidente da República, Floriano Peixoto, segundo presidente da República. Ok? Tem um ponto importante, né? Lembrando que esses dois governos, eles eram governos muito rigorosos, conhecidos como governos ditatoriais. Eles queriam apenas mandar, mas eles não eram capazes de escutar o povo. E isso foi muito ruim no governo deles. Eram militares extremamente rigorosos e que na maioria das vezes não respeitavam as decisões populares. E isso não tinha nem tem nada a ver com a República. Aí, gente, nós tivemos essa Constituição de 1891. 1891, na página 419. Aí veja o que essa Constituição dizia. Sistema presidencialista, quem governava? O presidente eleito pelo voto do povo. A divisão em três poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Poder executivo na mão do presidente, o poder legislativo, deputados e senadores, e o poder judiciário são os juízes, que até hoje é assim. Estado laico, essa Constituição também de 1891, ela dizia que a partir de agora no Brasil você poderia adorar a quem você quisesse e até adorar ninguém. O Estado era laico. O Estado não tinha mais uma religião.
O Brasil é católico, o Brasil é protestante, o Brasil é seja lá o que for. Não, o Brasil poderia ter qualquer religião. E até hoje ainda é assim. Pode-se adorar quem quiser e até a nada no Brasil. Isso é característica da Constituição de 1891, sistema presidencialista, divisão de 3 poderes estaduais. Ah, professor, era só isso? Não, claro que não. Tinha muitas outras coisas. Isso aqui são apenas detalhes. E essa Constituição de 1891 substituiu a Constituição de 1824, que era uma Constituição que dava todo o poder ao imperador. Então ela foi substituída, feita lá sob o governo ainda de Marechal Deodoro. Essa Constituição também, gente, ela tinha algumas coisas importantes sobre quem podia votar. E vocês não podem esquecer disso, porque isso é mais uma vez questão de prova. Então, quem podia votar? Apenas homens que fossem maiores de 21 anos, ou seja, de 21 anos para frente, e que soubessem ler e escrever. Ou seja, mulheres não podiam votar. Homens de 20 anos para baixo não podiam votar. E analfabetos, mesmo que fossem homens, também não podiam votar. Só podia votar homens maiores de 21 anos e que soubessem ler e escrever. Dessa forma, quem poderia votar na época? A grande menor parcela da população. Essa é a realidade. A menor parcela da sociedade. Porque nesse tempo não tinha escola para todo mundo. Era uma realidade. Então só os ricos e alguns poucos pobres conseguiam ler nesta época. Tá bom? Então apenas homens maiores de 21 anos e que soubessem ler e escrever. Professor, por que a mulher não podia votar? Porque nesse tempo achava-se, sabe, que a mulher ela não tinha condições de votar porque ela era muito emocional. E política era uma coisa que tinha que ser decidida com vigor. Provou-se durante os tempos que isso tem nada a ver. Que hoje todo mundo pode votar certo e errado, infelizmente. Né? E por fim, gente, eu quero relembrar essa questão da República da Espada e Oligárquica. Porque o Brasil, na Primeira República... vamos lá. A Primeira República, como eu já falei, foi dividida em 2 partes. República da Espada e República Oligárquica. Porque um dos períodos ficou conhecido como República da Espada. Preste atenção, porque isso está na sua prova. Preste atenção, isso está na sua prova. Por que esse momento ficou conhecido como República da Espada? Porque o momento em que Marechal Deodoro e Floriano Peixoto estiveram no poder ficou conhecido como República da Espada. Por favor, preste atenção. Esse momento ficou conhecido como República da Espada porque os militares estavam no poder. E o símbolo maior dos militares na época era a espada. Por isso, República da Espada. Os militares estavam no poder e o símbolo maior eram as espadas. Por isso, República da Espada. O símbolo maior dos militares na época eram as espadas. Os militares estavam no poder e utilizaram o seu símbolo maior, República da Espada. E já a República Oligárquica, na página 420, foi uma disputa das oligarquias cafeeiras de São Paulo e produtores de gados leiteiros de Minas Gerais, que iam contra o povo. Deixa eu só ver aqui. Gente, tem uma atividade aqui que eu até queria mostrar. Lembra dessa imagem que nós falamos muito? Essa imagem, que está aqui, República, do café com leite, que nós vamos até estudar também. Aqui mostra São Paulo e Minas Gerais no poder, no alto de uma montanha, eles sobre a cadeira do poder, todos tentando chegar ao poder aqui, todos estão, se vocês olharem essa imagem direitinho, ela está até mostrando o nome de todos os estados, você pode olhar, é como que ela aqui está simbolizando, todos tentando chegar ao poder, mas só São Paulo e Minas conseguem estar no poder. E como foi essa República Oligárquica? Vejam só. Com o fim da República da Espada, nós tivemos aí vários presidentes da República Oligárquica,
Mas o controle, nessa época, ficou principalmente com os fazendeiros, grandes produtores de café da época de São Paulo. E produtores criadores de gado leiteiro, né? Vacas para a produção de leite de Minas Gerais. Como eles eram os estados mais influentes da época, aconteceu de o poder ficar sendo revezado entre eles. Então, a República Oligárquica, ela também ficou conhecida como a República do Café com Leite. Por quê? Porque foi um momento que o Brasil foi governado pelas oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais. São Paulo, grande produtor de leite, Minas Gerais, São Paulo, grande produtor do café, que na época era o principal produto econômico do Brasil, o que gerava a riqueza do Brasil, e Minas Gerais, criadora de gado leiteiro, por isso café com leite. São Paulo, café, Minas, o leite. Novamente, a República Oligárquica ficou conhecida como a República do Café com Leite. Por que conhecida como República do Café com Leite? Porque foi o momento que o Brasil esteve sob o controle de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, que era o maior produtor de café do Brasil e entre o mundo também, e Minas Gerais, um grande criador de gado leiteiro. República do Café com Leite. Como eram os dois estados mais influentes, mais ricos, mais desenvolvidos da época, eles fizeram uma aliança e se mantiveram no poder durante muitos anos. Ou seja, só chegavam no poder São Paulo ou Minas Gerais, ou quem fosse apoiado por eles. Ok? Deixa eu ver se tem mais algum fato aqui importante. Esses dois estados tinham também o maior número de representantes no Congresso Nacional. Como o país era basicamente agrícola, os grandes proprietários de terra eram também políticos influentes. Para manter essa influência e adquirir ainda mais poder, os políticos mineiros e paulistas estabeleceram alianças políticas entre eles, de modo que a presidência do Brasil fosse ocupada sempre por um deles. Por isso costuma-se dizer que nessa época prevaleceu a República do Café com Leite. Café, São Paulo, Minas Gerais com leite. República do Café com Leite, momento em que o Brasil foi governado pelos fazendeiros de São Paulo e produtores de leite de Minas Gerais, que na época eram os principais políticos do Brasil. Ok, gente? Bom, retirando isso aqui, fica apenas as revoltas, né, que nós estudamos, revolta da Armada, revolta federalista, revolta de Canudos. Espero que vocês possam estudar. Melhor ainda do que esse vídeo de revisão com muita informação, né? Ficou até um vídeo um pouco longo aí, com em torno de 29 minutos, eu acredito. Mas eu tentei resumir todas as aulas em uma. Se vocês olharem os outros vídeos, cada um tinha aproximadamente 20 minutos. Então daria mais de 1 hora. E eu tentei resumir tudo em aproximadamente 30 minutos. Espero que tenha dado para tirar as dúvidas, mas também cabem a vocês estudar. Então, estudem e estudem, porque as avaliações elas não serão em casa e vocês terão que responder, tá bom? E não vamos esquecer, 4º ano todo mundo passou, no 5º ano vai depender de você. O professor está fazendo a sua parte, a escola está fazendo a sua parte, agora cabe a você e a sua responsabilidade de estudo. A folhinha com toda a revisão já foi entregue e está sendo entregue a vocês. Aqui está um vídeo de revisão com tudo que nós estudamos e agora é com vocês, tá bom? Um grande abraço, quero que saibam que eu confio em vocês e espero resultados positivos. Tchau!